Olá, boa tarde para você que está assistindo a TV Alice. Estamos ao vivo aqui do plenário de Dirceu Cardoso e começa agora a audiência pública da Comissão de Finanças com a prestação de contas do secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa. Os trabalhos serão presididos pelo deputado Thiago Hoffmann. Vamos acompanhar. Ele estava nos Estados Unidos, no Canadá, aí ele voltou hoje, já chegou em Vitória hoje. Aí eu vou comunicar ele também. Pode falar. Pedro Canário. Tá, te chamo agora, só um minuto. Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de hoje desta Comissão de Finanças, da 18ª reunião ordinária, audiência pública, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura de forma híbrida. Eu cumprimento os deputados aqui presentes, deputado Mazinho dos Anjos, deputado Deninho, deputado delegado Danilo Baense, deputado engenheiro José Esmeraldo, os últimos dois que estão conosco de forma virtual. Cumprimento também e agradeço a presença do nosso secretário da Fazenda, Benício, do seu subsecretário, meu xará Thiago. Cumprimento também, em nome de todos os auditores, o presidente do sindicato, Geraldo, que eu vi aqui já também. Está ali, obrigado, Geraldo, a todos os auditores aqui presentes. Tem vários auditores aqui, o Alan, nosso contador geral. Cadê o Alan? Obrigado, Alan, pela sua presença. Pedro, que está aqui também, que tem placa de patrimônio já colocado nas costas, como patrimônio dos auditores fiscais, dos consultores do Estado do Espírito Santo, da Secretaria da Fazenda. Agradeço a presença de todos vocês. E hoje nós teremos a prestação de contas, conforme prevê a legislação vigente, do nosso secretário da Fazenda. E eu gostaria de convidá-lo agora, antes da gente fazer a votação da nossa ata, convidar o secretário Benício e o subsecretário Thiago para comporem a mesa aqui conosco. Convidar também o presidente do sindicato, Geraldo, para estar aqui conosco também. Eu não sei se tem alguém representando o sindicato dos consultores. Se tiver alguém representando o sindicato dos consultores, se não tiver, eu vou convidar o Pedro. Tem alguém representando os sindicatos, a associação dos consultores? Oi, ministro. Qual é o valor? Tá bom, pode deixar. Senta aqui. Thiago. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte, vou te passar aqui o advogado do escritório, o Renan, que aí ele faz todo o processo para você. Pode ser. Luan, então, representando aqui a associação dos consultores, e queria convidar o Alan também, aqui o nosso contador geral. Com a mesa, o deputado Mazinho está aqui, providenciando cadeira aqui. Seja bem-vindo, Alan. Junte-se a nós aqui, por favor. Obrigado. Antes também de passarmos aqui a apresentação do nosso secretário, eu vou dispensar a leitura da ata da 8ª reunião ordinária, sendo que ela foi encaminhada para os membros da comissão. E eu coloco a ata em discussão, se tiver algum deputado que queira discutir a ata da nossa última reunião ordinária. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como voto, o deputado Deninho Silva, com o relator, conforme enviada. Deputado delegado Danilo Baense. Com o relator, presidente, conforme enviado. Conforme enviada. Deputado Mazinho dos Anjos, com o relator, conforme enviada. Então, fica aprovada a nossa ata. E eu passo imediatamente à ordem do dia. Nós temos um projeto de resolução de autoria do deputado Mazinho dos Anjos, que cria a comenda do mérito legislativo promotor Edson Machado e da outras providências. O relator do projeto de resolução do deputado Mazinho é o deputado Alexandre Chambim, que ainda não se encontra presente. Então, deputado Mazinho, eu vou, com a autorização de Vossa Excelência, passar para a apresentação do nosso secretário, e o deputado Chambim chegando, depois, na sequência, nós retomamos
para que seja votado o relatório dele em relação à criação da comenda. Então, nesse momento, eu passo ao item 2 da nossa ordem do dia, que é a audiência pública com o secretário da Fazenda, nosso amigo Benício Suzana Costa, com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4/5 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Fará uso da palavra, portanto, o secretário para a sua explanação. O que você acha que é o tempo, Benício? Então, o secretário Benício tem até 20 minutos. Se precisar de mais um tempo, a gente prorroga, mas para a sua fala inicial, o secretário tem 20 minutos e, na sequência, nós abriremos para os questionamentos dos deputados e dos demais presentes. Então, com a palavra, o secretário Benício, que se quiser falar daqui pode, se quiser falar também do púlpito, fique à vontade, conforme você preferir. Peço para colocar a apresentação do secretário Benício, por gentileza. Alô. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar aqui o presidente da Comissão de Finanças, deputado Tiago Hoffmann. Saudar aqui também os deputados Mazinho dos Anjos, deputado Deninho, e também saudar aos demais deputados que estão aqui presentes, mesmo que virtualmente, né? Gostaria de agradecer também a presença aqui dos amigos da Secretaria da Fazenda, os consultores aqui do Estado do Espírito Santo, do Tesouro, e também os auditores fiscais aqui do Estado do Espírito Santo, que são quem nos ajudam aí a elaborar, né, essa prestação de contas com muita maestria, né, muita dedicação. Então, gostaria de deixar aqui meu agradecimento a vocês. Saudar também aqui o nosso subsecretário da Receita, Tiago Venâncio. O nosso subsecretário do Tesouro não pôde estar presente, pois está em viagem, né, nos representando no COGEF. Gostaria de saudar também o contador-geral aqui do Estado, o Alain, o nosso presidente do Síndico Fiscal, Geraldo, e o presidente da Associação dos Consultores do Estado do Espírito Santo. Então, gostaria de começar aqui a nossa apresentação falando um pouquinho sobre a receita, né, total aqui do nosso Estado. Nesse primeiro quadro, a gente observa aí um panorama geral da nossa receita, né, onde a nossa receita total, a gente tem um comparativo entre a receita realizada até agosto de 2022 e a realizada até agosto de 2023. Né? Na receita total, nós tivemos aí 16.354 milhões em agosto de 2022 e até agosto desse ano nós temos 16.502 milhões. Houve uma variação nominal aí de 0,9% positivo e uma variação real de menos 3,5%. Dentro da receita total, nós temos aqui as componentes principais, né, que são receita tributária, receita de transferências e outras receitas. Nas receitas tributárias, nós tivemos aí um incremento nominal de 2,7%. Saímos de 13,4 bilhões para 13,8. Isso deu uma variação real, né, descontada a inflação, de menos 1,8%. As principais rúbricas aí dessa receita tributária é a receita de ICMS, né, onde a gente teve aí um incremento até agosto de 1,5% nominal, a gente saiu de 11,2 bilhões para 11,4 e uma variação real de menos 3%. E as outras receitas tributárias, né, que compõem as receitas tributárias totais, que tiveram aí um incremento real de 3,9%. Nas receitas de transferências, nós tivemos aí um decréscimo, né, de 12,9% nominal e 16,8% real. Nós saímos de 5,65 bilhões
e estamos em 4,92 bilhões até agosto de 2023. Né? As principais fontes dessas receitas são Fundo de Participação dos Estados, royalties e participações especiais e demais receitas. O que puxou essa alavancagem para baixo aí foram os royalties e participações especiais. Né? Como a gente pode ver aí, tiveram uma queda expressiva, né, de 49% aproximadamente nominal e de 51% uma variação real para baixo. E as demais receitas, que compõem aqui as receitas de transferência, também tiveram aí uma queda de 4,1% nominal e 8,3% real. As outras receitas foram as receitas que se comportaram aí positivamente, né? Elas tiveram, a gente saiu de 2,2 bilhões para 2,8. Tivemos aí um acréscimo de 29,8% nominal e 24,1% real. As receitas de operação de crédito, nós tivemos aí um incremento nominal de 2,5%, né, e um decréscimo real de 2%. Receitas transferidas, nós tivemos aí um incremento nominal de 3,1% e um decréscimo de 1,5%. E para finalizar as receitas de previdência, nós tivemos aí um incremento de 10,6% nominal e uma variação real de 5,7%. Pode passar, por favor. Secretário Benício, só para registrar a chegada do deputado Alexandre Chambim e do deputado Coronel Wellington também, a quem eu já convido como membro da comissão a também compor aqui a nossa mesa e peço a assessoria para providenciar a cadeira para os dois deputados, por gentileza. Bem-vindos, deputados. Pode seguir. Esse segundo slide, ele mostra para a gente a nossa meta de arrecadação até o quarto bimestre, comparando 2022 com 2023. A nossa meta de arrecadação até o quarto bimestre para 2023, em relação às receitas totais, está em 15,04 bilhões. E nós realizamos até o momento 16,502 bilhões. Nós estivemos aí acima da nossa meta, aproximadamente quase 10% acima da meta, 9,72%. Em relação às receitas correntes, nós temos aí a meta de arrecadação de 19,121 bilhões, né, para o quarto bimestre, até o quarto bimestre, e nós realizamos 20,770 bilhões, né, nós estamos aí com aproximadamente 8% acima da nossa meta realizada. E a receita tributária, nós tivemos aqui 3 bilhões e 66 milhões de meta e nós realizamos 13.842, aproximadamente 5%, 6% acima da meta. Então, em relação às receitas, nós estamos performando acima da nossa meta de arrecadação. Finalizando aqui as receitas, nós entramos nas despesas, né? Em relação às despesas, nós temos aí realizado até agosto de 2023 14,017 bilhões, né, e o realizado, e comparado com agosto, que realizou 12,706 bilhões, nós tivemos uma variação nominal de incremento de 10,3% na despesa total realizada até o momento, e uma variação real de 5,5%. Dentro daqui das despesas, nós destacamos aqui, despesas com pessoal, nós tivemos um incremento nominal de 8,8% nas despesas, né? Saímos de 6,288 bilhões e fomos para 6,842, um acréscimo real aí, um incremento de 4% nas despesas. Despesas de custeio, nós tivemos aí um incremento de 16,4% nominal e uma variação real de 11,3%, né? Realizamos aí até o momento 4 bilhões 361 milhões contra 3 bilhões 745 milhões até agosto de 2022, comparado com o mesmo período de 2023. Amortização de juros e dívida. Tivemos um incremento de 6,6% e nominal e real tivemos um incremento de 1,9%. Financiamento Fundap, nós tivemos um decréscimo nas despesas
né, real de 19,4%. Investimento, nós tivemos um acréscimo real de 1,3%. E inversões financeiras, tivemos aí um acréscimo de 145% nas despesas de inversões financeiras. Esse quadro mostra para a gente aqui, já que a gente está falando de despesa, ele mostra para a gente os investimentos aqui no Estado, né, que são uma parte importante da despesa. Só para frisar que nos últimos 4 anos, nós tivemos aqui investimentos recordes no Estado do Espírito Santo, sendo que em 2022 nós tivemos aqui da ordem de 4 bilhões de investimentos, né, investimentos públicos, encerrando no período de 2022 o valor recorde, somando, né, 2019 a 2022, 9,58 bilhões em valores empenhados em investimentos aqui no Estado do Espírito Santo. Pode passar para o próximo. Endividamento do Estado. Né, o endividamento do Estado, ele mede a dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida. Isso demonstra a saúde financeira do nosso Estado. É o único Estado que tem endividamento negativo, né? É bom a gente frisar isso. Hoje nós estamos com menos 11%, né, fazendo essa relação de dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida, né? Hoje nós temos aí uma dívida consolidada de 7,3 bilhões e um caixa de 9,8 bilhões. Né? Isso mostra que se a gente quisesse pagar as nossas dívidas, a nossa dívida consolidada, nós poderíamos pagar a nossa dívida com o dinheiro que a gente tem em caixa e ainda sobraria dinheiro. Pode passar, por favor. Esse quadro aqui, ele mostra para a gente também a questão dos gastos com o pessoal, né, comparado com os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos aqui o limite de alerta disposto na lei de 44,1% da receita corrente líquida, o limite prudencial de 46,6% da receita corrente líquida e o limite máximo de 49% da receita corrente líquida. Aqui no nosso estado, nós estamos hoje com 39,5% da nossa receita corrente líquida. Nós estamos aí com uma margem boa, né, até em relação ao limite de alerta. E se a gente fez, esse é o segundo quadro aqui, ele mostra para a gente fez só um exercício, que se a gente tirasse as receitas de petróleo, né, dessa conta, mesmo sem as receitas de petróleo, nós teríamos hoje 41,6%, né, da nossa receita corrente líquida. Então o Estado também está muito bem organizado em relação a esses gastos, os gastos com o pessoal do Poder Executivo. Próximo slide aqui mostra para a gente alguns desafios que a gente tem enfrentado, né, e continua enfrentando. O primeiro deles em relação à Lei Complementar 194 de 2022, né, que até hoje nós já perdemos em relação a essa legislação, né, 1,26 bilhões em relação a receita, caso essa legislação não tivesse acontecido, né? Para quem não sabe, essa legislação foi aquela que modificou as alíquotas dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Isso gerou para a gente aí um desgaste, nossa receita, né? Um decréscimo muito alto, e a gente teve que saber lidar com essa situação adversa, e graças a Deus nós conseguimos lidar com essa situação muito bem. Os números mostram isso, né? E uma outra coisa que faz pressão também em relação, principalmente às despesas, são os pisos definidos em leis federais, né, que pressionam o custeio dos entes subnacionais. Um outro ponto também que foi importante, né, nesses últimos quadrimestres foram os declínios das receitas de petróleo, né? A nossa projeção de arrecadação de receita de petróleo em 2023 teve queda real em torno de 43% em relação a 2022. Né? Houve redução na produção dos campos de petróleo, né? E também nós tivemos aí uma queda grande em relação também ao Brent, preço do Brent, e em relação ao próprio dólar, né? Que são variáveis que influenciam diretamente aí nos nossos royalties, na participação especial.
A Petrobras vem anunciando aí que vai melhorar a produção aqui no nosso estado, então a gente espera que isso aí possa também melhorar essa situação aí em relação aos royalties de participação especial. Coloquei esses 2 últimos slides aí só para frisar que nós somos nota A. O Estado do Espírito Santo é nota A há 11 anos consecutivos, né, em relação à capacidade de pagamento aqui do nosso estado. A capacidade de pagamento ela é composta pela dívida consolidada, pela poupança corrente e pelo índice de liquidez, e pelo que a gente vem apurando lá na Secretaria da Fazenda, muito provavelmente iremos manter novamente a nota A, né, no próximo ano. Então essa é uma conquista muito grande no nosso estado. E para finalizar, dizer que houve na semana passada, o nosso contador-geral do estado aqui foi até Brasília receber um prêmio, né? Um prêmio de nota A na qualidade das informações contábeis e fiscais. Então, parabéns a todos aí que fazem esse trabalho brilhante aqui para o Estado do Espírito Santo, e prêmio mais que merecido. Presidente, era isso que eu tinha para apresentar e fico à disposição dos senhores. Um abraço. Obrigado, secretário Benício. Parabéns pela apresentação, dados importantes para que esta casa possa, através da Comissão de Finanças, acompanhar o desempenho das metas fiscais colocadas pelo Poder Executivo. E nesse exato momento eu já passo a palavra aos deputados para que possam fazer suas considerações e questionamentos. Deputado Alexandre Chambim, Vossa Excelência quer começar a fazer algum comentário ou questionamento? Deputado Mazinho quer começar? Então, deputado Mazinho dos Anjos com a palavra. Presidente, queria bem rapidamente cumprimentar o secretário Benício, servidor de carreira da Cefaz, muito competente, por sinal. Então, queria aqui dedicar os parabéns à sua atuação junto com toda a equipe. Subsecretário Tiago Venâncio, também servidor de carreira da Fazenda, e os demais, vejo o Luciano aqui também, o seu Elcio está aqui também, nosso presidente do sindicato. Cadê Geraldo? Geraldo está aqui na mesa. Geraldo está na mesa. Em nome deles, Alan, em nome deles eu cumprimento todos os servidores aqui, auditores fiscais e demais servidores da Fazenda. Essa semana nós tivemos, na semana passada, uma sessão solene promovida pela deputada Janete. Eu já tive a oportunidade de tecer todos os elogios à categoria, e eu acho importante reforçar que a Secretaria da Fazenda, através de seus auditores concursados, vem transformando a realidade da estrutura de arrecadação, de cobranças de impostos, né, de atendimento ao cidadão, com essa nova geração que vem assumindo e vem com muita competência, fazendo uma gestão muito eficiente, com inovação, com tecnologia. Isso demonstra um modelo de serviço público que a gente vem sempre defendendo, um modelo por meritocracia, e o governador Renato Casagrande vem fazendo isso, né, colocando servidores jovens de carreira, que também sabem conciliar com servidores antigos, com a sua experiência, que é fundamental, né, a experiência de quem está lá há muito tempo. Então, essa conciliação dos servidores, né, mais experientes com os novos, vem dando esses resultados importantes para o Estado do Espírito Santo, mostrando que o Estado, nos últimos anos, vem mantendo nota A do Tesouro, vem mantendo o pagamento em dia de servidores públicos, vem mantendo em dia pagamento de fornecedores. Isso dá uma tranquilidade, uma estabilidade para que aconteça o que a gente busca, que é a geração de emprego e renda no Estado através dos empreendedores, né? O cidadão empreender no Estado do Espírito Santo para poder gerar emprego, renda e impostos, para que as políticas públicas possam ser efetivadas na ponta, principalmente nas políticas públicas de atividades fins, como educação, saúde, segurança pública. Então eu fico muito feliz de ver essa nova geração assumindo a responsabilidade junto com os mais experientes da Fazenda e fazendo essa transformação na gestão pública fazendária do Estado do Espírito Santo, por sendo um modelo para o Estado do Espírito Santo. Então é mais fazer esse registro, presidente Tiago, de elogio
aos auditores fiscais como um todo da Secretaria da Fazenda e que vocês continuem trabalhando nesse sentido de ter uma gestão eficiente, uma gestão inovadora, mantendo o equilíbrio das contas do Estado do Espírito Santo para que as políticas públicas possam ser efetivadas para quem realmente mais precisa, que é o cidadão na ponta, no seu dia a dia, e que o cidadão possa ficar satisfeito com o retorno dos impostos que ele paga. Nós temos uma carga tributária elevada, nós temos um emaranhado de impostos que são pagos pelo cidadão, e o cidadão do Espírito Santo, eu tenho certeza que ele está muito mais satisfeito do que o dos outros estados, porque ele vê realmente, andando por esse estado, as obras acontecendo, pavimentação de rodovias, calçamento de ruas, investimento em maquinário para a agricultura, investimento em construção de escolas e reformas de escolas. Por todo o canto do Espírito Santo, todos os deputados aqui andam muito pelo nosso estado, a gente vê obra acontecendo, e isso depende muito de um trabalho eficiente da Secretaria da Fazenda na arrecadação de impostos, no controle da sonegação principalmente, que é o grande mal que a gente pode viver, porque isso prejudica inclusive quem empreende. Se eu tenho um comércio legalizado, que paga seus impostos em dia, e ao lado tenho um comércio que não é legalizado, que não paga seus impostos, que sonega, com certeza vai ser a competição desleal, e os empreendedores sérios desse estado não querem isso. Então eles têm certeza que eles podem contar com a Secretaria da Fazenda nessa fiscalização também de quem não cumpre seus deveres fiscais. Então, presidente, é só essa breve fala de parabenizar o trabalho que vem sendo feito pelo Benício e toda a sua equipe, o Thiago e toda a sua equipe. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Edmar dos Anjos. Eu passo a palavra para o deputado Deninho Silva. Oi. Pô, Mazinho, 40 minutos de fala, você falou breve fala, eu fiquei até preocupado de começar a sessão e ainda nem ter botado seu projeto. Então, o Mazinho já falou quase tudo, Thiago. Vou só parabenizar o Benício aqui, o Thiago, parabenizar o Geraldo, o Elcio aqui, parabenizar todos os fiscais. Conheço o Elcio há mais ou menos 20 anos. Quando trabalhei então com o deputado Euclério Sampaio aqui, Elcio iniciou com o Janete. E aí eu virei vereador, o Euclério virou prefeito. Mas eu falei pro Elcio e pro Geraldo, eu falei o seguinte: enquanto estiver aqui, pode contar conosco, a Fazenda pode contar com o nosso mandato. Parabenizar o nosso deputado Thiago, que vem fazendo um trabalho brilhante nessa comissão, conta com o nosso apoio. Assim, parabenizo o Coronel Hélio também, nosso deputado querido, lá da região de Una, que fez um trabalho brilhante naquela região. Deputado Mazinho, deputado Chambinho, que está aqui presente também. E o deputado Danilo Baenço, que está lá pela internet. No mais, Thiago, que Deus continue conduzindo sua vida, esse trabalho brilhante que você vem fazendo aqui nessa casa. Obrigado. Obrigado, deputado Deninho Silva. Vossa Excelência, que é um importante parceiro desta casa, desta comissão e do governador Renato Casagrande também. E eu passo imediatamente a palavra ao deputado Alexandre Chambinho para suas considerações. Obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Finanças, o deputado Thiago Hoffmann, cumprimentando os deputados que compõem essa importante comissão nessa casa e que debate as finanças do nosso governo do Estado. Mas quero parabenizar o secretário Benício, toda a sua equipe que está aqui, pelo trabalho que vem desempenhando à frente do Tesouro Estadual. Acompanhei a apresentação, Benício, e é louvável a gente ver os investimentos do governo do Estado. A gente vê aí o governo batendo recorde no ano passado de investimento nos últimos anos, mas muito me preocupa na sua apresentação, e você falou de forma muito simples, essa queda de receita na parte dos royalties de petróleo, que representa esse 51,6% que nós tivemos de um ano para o outro de queda de receita. Na segunda-feira passada nós tivemos um evento na sede da Petrobras aqui no estado, ali na Reta da Penha, junto com o presidente da Petrobras, o Jean Paul, aonde ele foi bem claro na sua fala, porque existia uma informação de desmobilização da Petrobras
no estado do Espírito Santo, mas ele garantiu que não vai haver essa desmobilização e apresentou novos investimentos da Petrobras em terras capixabas em cerca de 23 bilhões até o ano de 2027, incluindo a implantação aí de 2 usinas offshore de produção de energia eólica na região sul do estado, pegando ali de Marataízes a Itapemirim. Então eu queria entender, se você pudesse explicar para a gente por que houve essa queda de 50% de arrecadação de royalties de petróleo nesse período aí de um ano para o outro. Isso muito nos assusta. Então, eu queria entender de Vossa Excelência por que houve essa queda. Pois bem, obrigado pela pergunta, deputado. Realmente é uma pergunta importante, a gente entender esse movimento, mas gostaria só de frisar um ponto aqui. Eu não coloquei aqui a série histórica, porque a gente não pensa em tudo, então não coloquei aqui um slide com a série histórica. Mas quando a gente observa a série histórica de royalties e participação especial do Estado do Espírito Santo, a gente vai ver que 2022 foi um caso atípico. Né? Então, na realidade, essa queda aqui, ela representa uma volta da curva de receita a um patamar normal. Então a gente precisa antes frisar isso. Por que isso aconteceu? Porque o ano passado nós tivemos a guerra, tivemos o preço do barril do petróleo aumentando demais, o dólar estava muito alto também, né? Então, como eu falei, esses fatores eles fizeram com que o petróleo ele tivesse, e aí intensificou-se por conta da guerra também a produção do petróleo, né, para poder suprir uma demanda que estava ali em falta, e aí isso tudo levou a esse aumento, né, desproporcional em relação aos royalties e participação especial. Mas foi um outlier, foi um ponto fora da curva, né? Não quer dizer que a gente perdeu, a gente simplesmente voltou para um patamar que, digamos assim, normal. Né, sob condições normais, a gente voltou para esse patamar. Então, isso é importante frisar, e eu gostaria de aproveitar a sua pergunta para fazer um outro adendo aqui e enfatizar uma questão. Nós tivemos, de 2022 para cá, a Lei Complementar 194, que retirou do Estado do Espírito Santo, né, uma lei federal no caso, né, retirou do Estado do Espírito Santo quase 1,3 bilhões de arrecadação, né, e nós tivemos essa queda nos royalties na participação especial. Se a gente somar os dois, a gente vai dar aí mais ou menos uns 2 bilhões de perda de receita, um pouquinho mais, né? Só que o nosso Estado é tão bem organizado que mesmo com essas perdas de 2 bilhões, nós mantivemos o nível de investimento no Estado, né? Estamos com caixa positivo, né? Vamos manter a nota A da Capag. Então, assim, mesmo com todas essas situações adversas, a gente ainda consegue, né, manter as contas em dia por conta do nosso Estado ser muito bem organizado. E um outro ponto que é importante citar é o seguinte: eu vi há um tempo atrás uma reportagem no Valor Econômico citando os estados, as receitas dos estados de 2023 em relação do primeiro semestre de 2023 em relação ao primeiro semestre de 2022 e as despesas dos estados em relação ao mesmo período. E nessa reportagem nós aparecemos lá como se não foi o maior, eu acho, agora não me recordo se foi o maior ou o segundo maior, que teve queda de receita em relação ao primeiro semestre de 2022. Nós tivemos a maior queda de receita em relação ao primeiro semestre de 2022. Mas o que a reportagem não diz é o seguinte, que nós somos um Estado tão bem organizado que todos os estados que estavam acima da gente precisaram aumentar a alíquota tributária, a alíquota modal do imposto, e nós não aumentamos. Né? Então, os estados eles pegaram e jogaram para a população uma carga tributária maior para poder suprir essa perda de receita. O Estado do Espírito Santo não fez isso. O Estado do Espírito Santo manteve a carga tributária, não aumentou a carga tributária em cima da população capixaba, e mesmo assim, mesmo com todas essas perdas, nós conseguimos manter as contas em dia. Então, bom frisar isso aí, porque foi uma atitude corajosa, né, do governador, enfim, dos técnicos, e que mostrou-se hoje ser correta, né, porque não deixou de transferir para a população mais carga tributária, mais imposto. Isso aí é realmente louvável. Parabéns pela sua fala. Realmente houve essa queda de receita no primeiro trimestre, e o secretário anterior, na época, eu lembro da apresentação dele, que ele alegou que foi muito por conta
da lei do ICMS do combustível, que houve essa queda. Hoje nós já voltamos à normalidade, com a volta da normalidade da dedução do imposto. Eu gostaria que, se você pudesse depois encaminhar para a gente, dentro da Comissão de Finanças, essa série histórica da arrecadação dos royalties de petróleo, para a gente poder fazer esse acompanhamento, até mesmo porque a gente lidera aqui nessa casa a frente parlamentar do petróleo, gás e energia na casa, e a gente está cobrando muito da Petrobras esses investimentos, que houve sim um intuito muito grande lá atrás de tentar desmobilizar a Petrobras no Espírito Santo, e nós estamos no intuito de não deixar isso acontecer, porque ela é muito importante para nós capixabas. Muito obrigado e parabéns pela sua gestão à frente da Secretaria. Obrigado, deputado Alexandre Chambim. Deputado Coronel Wellington. Presidente, boa tarde. Em seu nome, eu cumprimento todos os integrantes da mesa, todos os componentes da comissão, parabenizando inicialmente pela lisura e sempre pela competência que conduz os trabalhos. Parabenizar aí o secretário Benício, toda a sua equipe que está presente, todos os servidores do Fisco, né, da Secretaria da Fazenda, todos os servidores que estão presentes aqui também. Nós gostaríamos de parabenizar, né, o Estado do Espírito Santo, o governo do Estado do Espírito Santo, em especial o secretário da Fazenda. Nós sabemos que fazer a gestão não é fácil, e essas regras todas que vêm e comportamentos que são inconstantes do mercado, de produtos, elas interferem diretamente nas finanças do Estado, em que reflete na entrega propriamente dita dos produtos que o Estado tem que oferecer ao cidadão. Nós só fazemos o registro aqui solicitando a essa comissão e também ao governo do Estado do Espírito Santo que, em homenagem justamente a essa saúde financeira que nós temos hoje, que nós possamos avançar não só nas obras, na infraestrutura, mas na valorização dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo e na entrega de serviços que não são obras, mas que demandam de um investimento em relação à criação de possibilidades no norte, no sul, de atendimento das pessoas que estão se deslocando desses locais longínquos, né? Lá de Barra de São Francisco, lá de Iuna, aqui para a capital. Então são pessoas que têm sofrido e muitas vezes têm vindo de ônibus, de vans. Então é muito importante que esse recurso, a saúde financeira que o Estado tem hoje, graças a Deus, ela possa refletir em entrega de serviços públicos para a comunidade nesses locais. Saúde, educação e assim por diante. Então, nossos parabéns ao governo do Estado do Espírito Santo. Fica aqui registrada a nossa indicação, né? Nossa solicitação, para que sirva de incentivo a todos os servidores, e os servidores com certeza irão retribuir prestando relevantes serviços à sociedade capixaba, na saúde, na educação, na segurança pública, nos 78 municípios capixaba. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Último deputado, deputado Danilo Baiense, se estiver nos ouvindo. Deputado Danilo não nos respondeu. Você está com algum problema? Está normal? Então, deputado Danilo não respondendo, eu vou fazer uma breve consideração. Primeiro, agradecer e parabenizar o secretário Benício aqui pela presença, pela forma como fez sua apresentação aqui, muito esclarecedora. Parabenizar pelos resultados alcançados à frente da pasta, na gestão do nosso governador Renato Casagrande. Destacar, secretário Benício, que lá em 2014, durante o debate da campanha eleitoral ao governador, o candidato vencedor naquele momento tentou fazer uma espécie de dicotomia entre responsabilidade fiscal e volume de investimentos, né? Eu não quero aqui voltar no tempo nem em nenhum debate eleitoral, mas quando nós disputamos a eleição em 2018,
eu tive a oportunidade de coordenar a campanha do governador Renato Casagrande, então candidato a governador, e nós, nesse aspecto, nos diferenciamos, porque falávamos que era possível, sim, mantermos responsabilidade fiscal, nota A em gestão fiscal, mantermos o equilíbrio das contas públicas de custeio e de gasto com o pessoal, que é sempre algo que demanda sempre uma atenção dos gestores, e ao mesmo tempo termos um volume de investimentos que suprisse a necessidade de infraestrutura desse Estado, que suprisse a necessidade de levarmos serviços públicos de qualidade às pessoas por todo o Estado do Espírito Santo. E os dados demonstram exatamente que a nossa tese estava correta naquele momento, porque o Estado nunca viu um volume de investimentos tão grande, né? Chegamos aqui, segundo os dados apresentados, no ano passado, a mais de 4 bilhões de reais em investimentos, e mantivemos a nota A em gestão fiscal, controle de gasto com o pessoal completamente em dia, com sobra, aliás, e também um controle de custeio, né? As metas de arrecadação completamente supridas, muito acima, aliás, do que foi previsto, o que demonstra a qualidade daquilo que vocês vêm fazendo à frente da Secretaria da Fazenda, vocês gestão, junto com os auditores, com os consultores do Tesouro. Então, mostra que é possível sim, o Estado, com isso, ele demonstra claramente para o Brasil que é possível ter uma gestão fiscal responsável, que é possível ter um Estado equilibrado e também fazer muitos investimentos. E aí o governador Renato Casagrande está de parabéns, né? O deputado Chambim foi nos pontos que também nos preocupam, né? Que são as quedas em relação ao ano passado. O próprio governador já demonstrou e já falou publicamente sobre essa preocupação, mas nós temos que acompanhar, porque ainda é um período curto de análise, né? Como economista a gente gosta de olhar séries históricas, né, Marcos? Mais longas, para que a gente possa de fato saber se isso se trata de uma tendência ou se isso se trata apenas de um soluço fiscal. Então é importante que a gente faça esse acompanhamento. Obviamente o que mais nos preocupa foi a queda muito vertiginosa dos royalties, porque os demais itens têm quedas relativamente pequenas, com variações nominais até positivas, com variações reais negativas. Claro que o que conta é a variação real, mas de qualquer forma não são variações assim tão expressivas que possam ligar o nosso sinal amarelo, mas ainda é só o sinal amarelo. Mas no caso dos royalties e participações especiais, de fato, é uma queda muito vertiginosa. O secretário já explicou a razão, e vem como um alento essa reunião com a Petrobras, que o deputado Chambim falou aqui, que vem esses anúncios. Aliás, anúncios esses que a Petrobras já tinha feito, a maioria deles, em 2019, quando nós assinamos o acordo do Parque das Baleias, né, que deu origem ao Fundo Soberano. Naquele momento, o presidente da Petrobras esteve aqui, o ministro de Minas e Energia, o almirante da Marinha, que eu esqueci o nome agora, também esteve aqui, e a Petrobras anunciou esses investimentos. E, de fato, de 2019 para cá, a empresa, por razões que talvez existam explicações plausíveis, mas, de fato, essa empresa não realizou os investimentos que ela anunciou em 2019. E a queda de arrecadação por conta do preço do barril ou por conta da redução da cotação do dólar, nós não temos controle. A cotação do barril do preço do petróleo ela é internacional, de acordo com a oferta e demanda do produto em nível internacional. A cotação do dólar, obviamente que o governo pode ter alguma influência, mas até onde eu saiba o Banco Central continua adotando o regime de câmbio flutuante, portanto o Banco Central não intervém, ou intervém muito pouco na questão cambial. Mas o que nos chama a atenção, isso sim é preocupante, é a queda de produção dos campos de petróleo no estado do Espírito Santo por falta de investimento da Petrobras. Isso nos chama atenção. Então isso a gente tem que olhar com atenção e cobrar a Petrobras, porque esse estado está entre os 3 maiores produtores de petróleo do Brasil. A Petrobras não tem refinaria aqui, ou seja, a Petrobras por enquanto só faz exploração no Espírito Santo, e isso para nós é um problema, porque nós gostaríamos que a Petrobras tivesse outros investimentos
gerando valor agregado no nosso território, né? Gerando produção de combustíveis, quem sabe, refinando combustíveis aqui. Né? Isso já não acontece, só acontece a exploração. Paga-se royalties, tudo bem, mas isso é uma legislação prevista na Constituição Federal. Né? Então, assim, cobrar esses investimentos mínimos nos campos de exploração para que a Petrobras mantenha os níveis de produção aqui é fundamental para que ela cumpra o seu papel econômico e social no nosso Estado. Então, o que me chama a atenção é isso. Tenho certeza que o governo está atento para que a Petrobras possa ser parceira da nossa gestão, como vem sendo, né? Ressalto isso, vem sendo, mas nós temos que ter atenção com essa questão da produção. Então, essa é a minha observação apenas, secretário. No mais, é parabenizar, porque, mais uma vez, o senhor vem aqui e apresenta números espetaculares, parabenizar de público e ao vivo também nosso governador Renato Casagrande pela condução do Estado do Espírito Santo nos últimos anos, que leva, obviamente, a números tão espetaculares. Muito obrigado, secretário Benício. Voltando ao item 1 da nossa ordem do dia, portanto, que é o projeto de resolução de autoria do deputado Mazin, criando a comenda do mérito legislativo, promotor Edson Machado, e dar outras providências. O relator é o deputado Alexandre Chambim, e eu pergunto ao nobre deputado se ele está apto a relatar. Microfone, deputado Chambim. Oi. Presidente, estou apto a relatar o referido projeto de autoria do nosso grande amigo deputado Mazin dos Anjos, que trata-se do projeto de resolução 18/2023, de autoria do deputado Mazin dos Anjos, que tem por finalidade instituir a comenda do mérito legislativo promotor Edson Machado, destinada a homenagear homens e mulheres que se destacarem na vida pública no âmbito do Ministério Público por relevantes serviços prestados no desempenho da defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais individuais indisponíveis da sociedade, pilares do Estado Democrático de Direito. O senhor Edson Machado é oriundo do povoado de Suíço, pertencente à cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Edson Machado nasceu dia 13 de janeiro de 2029, tendo como pais Anastácio Machado de Costa e Alzira Barbosa da Costa. Formou-se advogado na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo em 1961. Após exercer a advocacia na cidade de Colatina, Edson Machado ingressou na vida pública no ano de 1958, quando se candidatou à Câmara de Vereadores daquela cidade, tendo como sua principal bandeira a emancipação dos direitos de Pancas e de São Gabriel da Palha. Embora não tenha vencido este pleito, foi convidado para exercer o cargo de diretor da Fazenda da Prefeitura daquele município. Em 1962 foi eleito deputado estadual pelo PSP, Partido Popular Socialista, e assumiu o mandato em 1963, sendo reeleito para a legislatura de 1967 a 1970 pela Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. De acordo com o material de pesquisa, registro histórico do Ministério Público do Espírito Santo, Edson Machado foi nomeado para o cargo de promotor substituto em 29 de 1 de 1965, atuando em sua primeira comarca na cidade de Barra de São Francisco, no dia 16 de 3 de 1965. Todavia, 5 dias após sua nomeação, afastou dessa comarca para exercer o mandato de deputado estadual. Derrotado nas eleições estaduais de 1970, retornou às suas funções ministeriais como promotor da segunda instância da comarca de Barra de São Francisco, retomando a vida política no ano de 1974, Edson Machado assumiu o cargo de deputado estadual, já pela terceira vez sendo escolhido como líder do governo Elcio Álvares em 1978. Neste mesmo ano foi reeleito deputado estadual, sendo escolhido presidente da Assembleia para o biênio de 1979 a 1980. Após derrota nas eleições de 1982, reassumiu o cargo de promotor de justiça na comarca de Colatina. Aposentou-se como promotor de justiça em janeiro de 1999, vindo a falecer aos 72 anos, no dia 29 de junho de 2001, em razão de um infarto. No dia 5 de fevereiro de 2003,
por meio de uma decisão unânime do colegiado de procuradores, o edifício onde funcionava a atual sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Espírito Santo passou a se chamar Edifício Promotor Edson Machado, em homenagem ao ilustre membro do Ministério Público do Estado, que reconhecidamente prestou relevantes serviços à sociedade capixaba. Então, nobre presidente, eu fiz um breve relato da vida do nobre Edson Machado, que sob a ótica das finanças economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de conta, a proposição não possui óbvia aprovação, pois além de ser relevante, oportuno no atendimento ao interesse da coletividade, não gera aumento de despesa ou redução de receita para a administração pública estadual. Uma linda história de luta pelo Ministério Público, pelo Estado do Espírito Santo. Eu concluo pela aprovação do referido projeto e devolvo para o presidente colher os votos dos nobres deputados o referido relatório do projeto de lei do nobre deputado Mazinho dos Anjos, que cria essa importante encomenda na Assembleia Legislativa para que a gente possa homenagear os nossos promotores e o Ministério Público Capixaba. Obrigado, deputado Alexandre Chambim, pelo brilhante relatório. Eu ponho em discussão o relatório do Alexandre Chambim. Algum deputado para discutir? Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado Coronel Wellington? Conforme o relatório apresentado. Como vota o deputado Deninho Silva? Com o relator também. Deputado Mazinho dos Anjos? Com o relator, presidente. Com o relator, eu também acompanho o relatório, aprovado à unanimidade pela Comissão de Finanças. Presidente, gostaria de justificar o voto. Pois não, deputado Mazinho dos Anjos, para justificar o voto. Presidente, primeiro eu queria agradecer a sua nobre manifestação de colocar o projeto em pauta hoje, tendo em vista que a gente ia receber nosso querido secretário e toda a sua equipe, e o deputado Tiago colocou em pauta hoje, atendendo nossa solicitação. E também o parecer do deputado Chambim, pela aprovação, é a última fase, agora já vai, como ele é um projeto terminativo, provavelmente vai ser só incluído em pauta para leitura. E dizer que essa comenda é uma homenagem aos promotores e procuradores de justiça, que prestam serviços relevantes aqui no nosso estado, e falar um pouquinho sobre o Edson Machado. Eu acho que o Chambinho falou praticamente todo o currículo do querido Edson Machado, mas eu tive a sorte de poder conviver um pouquinho com o Edson. O Edson foi promotor de justiça, ele se aposentou em 99, e logo em seguida ele faleceu em 2001. E o meu tio, Enivaldo dos Anjos, teve o privilégio de ser chefe de gabinete dele. Então ele ingressou na política quando o Edson era deputado. Ele trabalhou com o Edson como chefe de gabinete e depois disputou eleição como deputado. O Enivaldo teve 5 mandatos de deputado, graças à formação que ele teve com o Edson, que era um jurista, um professor intelectual, e hoje ele dá nome, inclusive, ao prédio da PGJ aqui, o prédio do Ministério Público Estadual é Edifício Edson Machado. Então, uma pessoa de uma reputação ilibada, uma pessoa que deixou o seu legado tanto no Ministério Público quanto na política capixaba, também sendo deputado e sendo presidente dessa casa. Então, eu acho que essa homenagem é mais que merecida à sua família, e eu tenho certeza que o Ministério Público também, todos os promotores que irão receber ao longo dos próximos anos, quando as sessões solenes forem realizadas aqui, eles também ficarão muito gratos e satisfeitos de receber uma comenda com um nome tão importante quanto o nome do Edson Machado. Existe um livro chamado Eu Sou de Pancas, que o Edson, apesar de ter sido nascido em Minas, ele se considerava de Pancas. Ele foi uma das pessoas que lutou bastante pela manutenção de Pancas, aquela região toda do contestado, para continuar como Espírito Santo. Exatamente. Então é uma pessoa que tem esse registro no seu currículo também, e tenho certeza que vai ser de muita valia as pessoas que foram homenageadas com o nome do Edson Machado. E nesse livro, que conta um pouquinho a biografia dele, a primeira frase do livro é a seguinte: ele falava que para construir
é preciso suor, dedicação, trabalho, né, fé, dedicação de tempo, abnegação, e para destruir era necessário apenas uma pedra na mão e o necessário desatino para arremessá-la. Então é muito fácil destruir, mas construir é muito difícil, e eu tenho certeza que ele foi uma pessoa que ajudou muito a construir o Espírito Santo, e as pessoas que receberam essa homenagem também vão se sentir, né, pessoas no Ministério Público que contribuem com o Estado do Espírito Santo. Então, só agradecer a todos os deputados por terem votado por unanimidade a aprovação dessa projeto de resolução, que vai ser a criação da Comenda. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu também me junto a Vossa Excelência para homenagear o querido e saudoso promotor de justiça Edson Machado, que nem o deputado Chambim nem Vossa Excelência falaram, é pai da nossa secretária de Direitos Humanos, Nara, a quem eu mando um abraço, homenagem justíssima a alguém que de fato o deputado Mazinho ajudou a construir o Ministério Público como ele é hoje e o Estado do Espírito Santo como ele é hoje. Parabéns à família que receberá essa justa homenagem, parabéns depois a todos os promotores e procuradores que serão homenageados com a comenda criada por Vossa Excelência, e parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa e pela lembrança. Passo agora, por último, à fase das comunicações, e a palavra está franqueada aos deputados que quiserem fazer alguma comunicação, começando pelo deputado Coronel Wellington. Alguma comunicação? Não. Deputado Alexandre Chambinho? Também não. Deputado Mazinho dos Anjos. Só uma dúvida. Apresentação das emendas do PPA até às 19 ou até às 24 horas do dia de hoje? Só para confirmar. 19? 19 horas, deputado Mazinho okay. dos Anjos. Obrigado. Ok? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Agradeço a presença de todos, em especial do secretário Benício e de sua equipe, e convido os senhores membros para a próxima reunião, que será uma ordinária e ocorrerá no dia 2 de outubro, segunda-feira, às 13h30, aqui no plenário Dr. Dirceu Cardoso, nesta Casa de Leis. Está encerrado os trabalhos da comissão de hoje. Termina aqui a transmissão da reunião da Comissão de Finanças. Hoje houve a prestação de contas do secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa. Mais informações daqui a pouco no site da Assembleia Legislativa e às 10 da noite no Jornal Panorama. Muito obrigada pela companhia. Continue acompanhando a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.